boa noite. Ontem, inspirado pelo Dia Internacional do Professor, comecei a falar sobre o que é ser professor. Não terminei, prometi que continuaria hoje e há algumas coisas que eu esqueci-me de falar, que eu não falei ontem e vou falar hoje. Comecei por falar sobre a natureza do trabalho do professor, falei um pouco sobre o contexto do trabalho do professor, faltou falar sobre o professor no contemporâneo. Fica aí que daqui a bocadinho eu volto. No outro vídeo, eu já tinha falado muito sobre como era, o que nós podíamos entender como sendo a natureza do trabalho do professor. Falei um bocadinho sobre o contexto e que coisas dizem respeito ao contexto do professor ou do trabalho do professor. Hoje eu gostaria de gastar uns 10 minutinhos para falar um bocadinho sobre a última partezinha que ficou por falar, que é o professor no contemporâneo. Naquele livro, num livrozinho que eu produzi com algumas pessoas há alguns anos, ele vai aparecer em algum lugar da tela, fizemos uma pequena pesquisa sobre o que era ser professor. E uma das coisas que encontramos muito interessante foi a descoberta, que era novidade para mim, mas se calhar não era novidade para outros, que dependendo das épocas, os professores são vistos de maneiras diferentes, ou de formas diferentes. Assim sendo, por exemplo, só pegando exemplos mais extremos, na Grécia Antiga o professor era visto como alguém que era normalmente um sujeito que caiu em desgraça, ou seja, era professor, uma pessoa que tendo nascido em uma boa família, boa no sentido socioeconômico, ok? Uma família rica, uma família bem posicionada socialmente, ele tinha tido várias oportunidades de se educar, vamos assim dizer. Então era um sujeito com uma cultura muito vasta, mas que por qualquer motivo da vida, por qualquer infelicidade, a meio do caminho ele empobreceu. E ao ficar pobre, ele tinha a necessidade de, por exemplo, garantir a sua sobrevivência. E como é que ele fazia isso? Ele se transformava em professor. Esses professores tinham, por exemplo, alguns benefícios. Um deles era a isenção de um imposto que chamavam de imposto da gabela, que também alguns dizem que é o imposto do sal. Então, os professores eram uma das poucas pessoas que não eram obrigados a pagar aquele imposto. Talvez porque ele era pobre, quem sabe? Eles eram pobres, quem sabe? Bom, vamos passando, vamos evoluindo e muitas coisas vão acontecendo e vão modificando, vamos assim dizer, aquilo que é o trabalho do professor. Hoje, e aí já estamos no contemporâneo, fiz um salto grande porque não me interessa tanto falar dos meios, dos entremeios, mas hoje, quando nós pensamos sobre o professor, temos que pensar, entre outras coisas, em um grande desafio, que é o desafio da introdução da tecnologia. Aqui é muito importante nós dizermos, primeiro já, que tecnologia não é apenas tecnologia eletrônica. Tecnologia é todo o conjunto de artefatos ou de objetos que são resultado da ação do homem sobre o mundo. Então, quando o homem faz coisas, transforma a natureza, ele produz coisas novas, essas coisas novas, na verdade, em última instância, são tecnologia. Então, um machado de pedra é tecnologia, tal como hoje o telefone, como esse que eu estou a usar para falar com quem está aí do outro lado, também é tecnologia. Então, neste sentido, nós professores temos que lidar, sempre tivemos que lidar, mas hoje muito mais, temos que lidar com a introdução das tecnologias na nossa vida. Não nos esqueçamos que nos últimos anos tivemos inclusive uma outra situação nova, que é a questão da pandemia. A pandemia fez com que, mais rapidamente, o professor tivesse que aceitar na sua vida e na sua relação com os seus alunos a presença de um aparelho estranho, a presença de um objeto estranho, ou seja, um telefone ou um celular. Mesmo em países como o nosso, por exemplo, Angola, que é um país em que as pessoas não têm acesso quase nenhum, nem à tecnologia, nem acesso, por exemplo, à internet, muitos de nós, professores, fomos obrigados a usar formas, ainda que rudimentares, de tecnologia. Então, muitos dos professores tentaram trabalhar com os seus alunos, usando, por exemplo, algumas ferramentas como de redes sociais, fazendo aquilo que chamavam aulas assíncronas por meio de ferramentas também de redes sociais de comunicação do telefone, como é o caso, por exemplo, de WhatsApp, o que eu tinha falado anteriormente, como é o caso, por exemplo, do Facebook. Então, fomos obrigados a usar algumas coisas dessas. E, em muitos casos, também estamos a ser forçados, vamos assim dizer, a aprender a ser íntimos da tecnologia, como o que eu estou a fazer agora aqui. Então, nós, professores, estamos a ter que aprender
a utilizar as tecnologias para fazer a mediação do nosso trabalho. Então, na verdade, quando dizemos que temos que pensar na mediação, na utilização da tecnologia como elemento mediador da nossa relação com os alunos, o que estamos a dizer é que precisamos de aprender também a nos comunicar com os nossos alunos, que são inclusive alunos que nasceram num mundo já imerso na tecnologia, diferente da maior parte de nós que teve que aprender a usar a tecnologia muitas vezes já adulto. Os nossos alunos hoje, eles nasceram praticamente tendo os telefones celulares, tendo tablets e outros pequenos artefatos tecnológicos como babás, tendo esses pequenos instrumentos como substitutos, inclusive, da companhia de adultos. Então, eles estão muito familiarizados com o uso da tecnologia, e enquanto que nós, professores, um pouco dinossauros, não estamos tão familiarizados. Isso também quer dizer, portanto, que nós, professores, também não estamos familiarizados com a linguagem, por exemplo, que esses nossos alunos estão acostumados a utilizar. Essa linguagem que agora se constrói em meio à relação que eles estabelecem com a tecnologia, com as redes sociais, como, por exemplo, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram e com outras ferramentas tecnológicas que lhes permitem e lhes facilitam a comunicação e fazem a mediação das suas relações, inclusive entre eles próprios. Então, o professor, por exemplo, precisa de aprender não a desprezar a comunicação feita por esses jovens por meio de memes, e aí estou a falar de jovens, mas também adolescentes e crianças, mas precisa de aprender a se comunicar com eles, compreender o que esses memes significam, compreender a implicação, por exemplo, desses memes, compreender o valor, inclusive até semiótico desses memes na linguagem entre essas crianças e depois na linguagem que essas crianças estabelecem com esses adultos, para não corrermos o risco de sermos adultos que, apesar de todo o nosso esforço, não conseguimos chegar aos nossos alunos porque nós não conseguimos falar a mesma língua, para não acontecer de parecer que, apesar de estarmos todos na mesma sala e na mesma sociedade, os alunos falam uma língua que nós não somos capazes de compreender, que é totalmente ininteligível para nós, e a mesma coisa acontece com os alunos que também falam uma língua, e que nesse caso não conseguem se comunicar conosco porque a língua que eles falam e dominam não é a língua do domínio dos professores e, eventualmente, claro, também a língua dos adultos. Então, nós, professores, precisamos de nos aproximar cada vez mais desse mundo dos jovens e dos alunos e fazer essa aproximação também muitas vezes por intermediação ou com a intermediação das tecnologias, que é o que está agora ao nosso alcance. É claro que ainda temos, em Angola sobretudo, comunidades que não têm acesso a um telefone, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a todas essas facilidades da tecnologia. Mas falo, por exemplo, de nós que estamos, de professores que estão a trabalhar em centros urbanos. E mesmo lá, quando os professores forem trabalhar para lugares diferentes dos centros urbanos, não nos esqueçamos, tecnologia não é apenas telefone. E a mediação da relação entre professor e aluno sempre vai ser feita por intermédio da tecnologia, porque o professor utiliza diferentes artefatos tecnológicos para desenvolver o seu trabalho. Bom, ora viva, um abraço para todos e até o próximo vídeo.